Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma webinar do Lab Conexões. Hoje vamos conversar sobre um tema que tem ganhado visibilidade e merece ainda mais, né? O diagnóstico tardio de TEA e TDAH. Receber essa informação na vida adulta pode ser libertador, mas também muitas vezes desafiador. E é sobre isso que a gente vai conversar com Vanessa, fonoaudióloga e também uma profissional que olha para esse tema com muita sensibilidade. Então, Vanessa, um prazer ter você aqui com nós e agora eu vou deixar contigo, se apresente um pouquinho, se já quiser dar também uma introdução sobre esse tema aí, então vou deixar contigo agora. Oi, Christian. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, então, como o Christian falou, meu nome é Vanessa, eu sou fonoaudióloga, eu atuo no Rio Grande do Sul atualmente. Eu formei aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, a minha área de estudo é muito mais voltada para criança, né, para o público infantil. Eu tenho uma clínica aqui em Encantado, né, e é uma clínica multiprofissional, né, e todos os atendimentos aqui são voltados para o público infantil. Mas a gente vê muito, principalmente dentro da família das crianças, né, mas a gente vê muitos casos do diagnóstico tardio, né, e às vezes as pessoas falam, nossa, agora só se fala em autismo, né, só se fala em TDAH, mas na realidade é que começou a ser olhado para isso, né? Porque antes não nomeavam, né? Antes não tinham profissionais com a facilidade que se tem hoje, né? E o acesso era muito mais difícil do que é atualmente. Então, por isso que hoje os diagnósticos estão aparecendo mais, né? Eu tenho falado muito sobre o assunto, mas é evidente, assim, né? Hoje a prevalência de autismo, ela é 1 para cada 36 crianças, né? E isso esse número de 36 tende a diminuir, né? Então, há estimativas que para o próximo ano já vão ser 1 para cada 31 crianças, né? Então, tem muitos casos, estão aí os casos, né? E cada vez mais está aparecendo e está sendo divulgado, principalmente a questão do autismo, de que é uma frase, né, que eu gosto muito, é de que o autismo, a gente não aceita o autismo, a gente compreende o autismo, né? Então, a gente não muda, né? A gente não quer mudar as crianças, a gente precisa entender o que é o autismo e como lidar com ele, né? Sim, legal mesmo. Até assim, a gente vê, né, muita gente às vezes diz que se enxerga em conteúdo sobre o assunto, né, e aí com isso vai buscar mais informações. E na tua visão, assim, o que leva às vezes uma pessoa a começar essa investigação só depois da vida adulta, né? Muito importante essa pergunta, e é muito importante sobre a questão do o que leva a pessoa a buscar a investigação, né? Porque hoje tem muitas pessoas se autodiagnosticando com TDAH, né? Esqueceu alguma coisa? É o meu TDAH. Fez alguma coisa? Né? Justificando o transtorno, né? Como algo comum, assim, né? Todo mundo tem. Mas, na verdade, é necessário um diagnóstico, né? Para que se tenha, de fato, para que seja evidenciado mesmo que a pessoa tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Mas o que tem levado muitas pessoas a buscarem é eles verem o que é isso, né? Então, por exemplo, no caso do TDAH, né? Muitas pessoas se veem perdidas desde a infância, né? Então, o TDAH, ele só é diagnosticado quando tem sintomas na infância também, né? Então,
o adulto começou a ficar esquecido, né? Começou a ter algumas dificuldades, está mais hiperativo, está mais ansioso, né? Mas isso só começou a aparecer na vida adulta, depois de começar a trabalhar, né? Então, isso não quer dizer que esse adulto tenha TDAH, né? Mas, se esse sofrimento vem desde a infância, sempre foi esquecido, perdia material escolar, perdia guarda-chuva, casaco na infância, e isso tende a piorar, né? Ou se manter na vida adulta, então as pessoas estão começando a dar nome para isso, né? E a partir do momento que está atrapalhando a vida adulta, né? Então a pessoa começa a trabalhar, começa a ter responsabilidades, né? Então empresários, sabe-se que o adulto, né, a criança, o adolescente, com transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade, sabe-se que eles pensam muito além da conta, né? E isso, em muitos casos, é positivo, principalmente quando é tratado, porque aí é aquele adulto que vai ter várias ideias, né? Então, por isso que a gente vê vários empresários que têm TDAH, né? Porque é aquela pessoa que tem ideia e que coloca em prática. Mas às vezes também é aquela pessoa que tem muita dificuldade para manter aquilo, né? Porque ela está pensando em tanta coisa, que ela acaba não conseguindo manter. Então, a busca do diagnóstico na vida adulta vem para entender, poxa, o que está acontecendo que está me atrapalhando na minha carreira, né? E às vezes, em muitos dos casos, né, é tratado de forma medicamentosa esses sintomas, né? O sintoma da ansiedade, o sintoma dessa hiperatividade do pensamento. E no caso do autismo, o que a gente vê muito na prática clínica é que as pessoas buscam um diagnóstico em busca de respostas para um diagnóstico da criança, né? Então, eu vejo muitas famílias buscando o diagnóstico de pais, né, para talvez buscar uma justificativa para o diagnóstico da criança, porque a prevalência, os dados mostram que o autismo, ele tem muitas causas genéticas, né? Então, passa de geração por geração, principalmente nos meninos, né? Então, o que acontece é que, diagnosticou o filho com autismo, e aí o pai começa a perceber, opa, mas eu também era assim, eu também tenho essas dificuldades, né? E muitas vezes é positivo o diagnóstico, né? Então, realmente, de fato, acontece do pai da família, né? Diagnosticou a criança, e quando o pai vai fazer o diagnóstico, acaba sendo diagnosticado como autista também. Ah, legal. E é muito sobre isso, né? Porque hoje a gente tem, assim, disponível e acessível para nós muita informação, né? Disponível, né? Então, mas mesmo assim ainda há muitos mitos e julgamentos sobre o assunto, né? Então, acho que muito parte disso que, né, que tu falou, né, que as pessoas acabam criando algumas confusões em estereótipos sobre tudo isso, né, e isso às vezes acaba dificultando o diagnóstico em si, né, que como tu disse, né, olha meu TDAH, né, e às vezes é porque a pessoa está com um déficit ali de memória, né, mas é pontual daquele Por momento. sobrecarga, né? Porque muito as pessoas têm trabalhado cada vez mais, né? E ninguém está satisfeito mais com o trabalho. É comum hoje as pessoas terem mais de um trabalho, 2, 3 empregos, né? Principalmente nessa era digital, né? As pessoas têm vários empregos de forma online também, né? Mas a pessoa está tendo uma sobrecarga, né? Está trabalhando muito, aí tem várias doenças psíquicas mesmo, né? Como o burnout, que é uma doença de excesso de trabalho, né? Então, tudo isso faz, às vezes, com que a pessoa tenha dificuldade de memória, a pessoa fique mais sonolenta, né? A pessoa fica mais esquecida. Então, leva a pensar que tem TDAH, né? Mas nem sempre é. Legal.
Eu vou fugir um pouco agora aqui do meu script e te fazer uma pergunta também que é uma dúvida minha e também aí vem daquelas questões, né, de, tu escuta falar num lugar, às vezes tu escuta falar em outro lugar, né, mas nunca cheguei aí a fundo, né, sobre o assunto em si, mas hoje em dia muita gente fala assim, né, a gente vê as pessoas de mais idade falando até, nossa, mas na minha época não existia isso, né? Hoje em dia, né, existe muito mais casos de autismo do que anos atrás. Então, tu comentou até ali no início que isso tende a aumentar cada vez mais, mas tu sabe se existe algum estudo sobre isso, sobre alguma forma de o porquê desse aumento em si? Tem muitos estudos que buscam essa resposta, né? Que buscam a resposta de por que agora, né? O que aconteceu para esse boom no autismo, né? Mas é bem como eu falei mesmo, agora começou a ser diagnosticado. Antes, a gente via muito aqueles casos sem respostas. Nossa, mas o que ele tem? Né? Na família da gente mesmo. Antes as pessoas chamavam qualquer criança que tivesse uma dificuldade, né? Chamavam de nomes ruins, né? Como burro, retardado, e muito tempo ficou isso, né? E as pessoas às vezes diziam, só viam a deficiência mental, né? E então nomeavam dessa forma, né? A qualquer um que tivesse qualquer dificuldade, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que às vezes não fala, né? Então, ele é surdo e mudo, né? E tem aquele que se nomeia como mudo, né? Mas hoje não, hoje a gente entende, né? E hoje a gente divulga que não existe, né, essa palavra mudo, né? A pessoa tem uma deficiência auditiva, então ela não é verbal porque ela não escuta, né? Ou então tem um autista não verbal também porque ele não quer se comunicar, né? Então, antes não se nomeava, antes dava um nome só para tudo, né? Mas buscam fatores ambientais, né? As pesquisas buscam isso para entender se tem alguma vacina que possa causar, as pessoas falam às vezes dos corantes, né? Falam muito das vacinas, questionam muito o uso das telas, né? Então, tudo isso é pesquisado, né? Mas não tem nada que nos diga hoje, né, que o motivo de tudo isso dessa prevalência estar aumentando cada dia mais. Legal. Receber, né, esse diagnóstico na fase adulta pode às vezes causar alívio, né, mas também muitas vezes gerar dúvidas de como, agora, o que eu faço, né, o que eu devo fazer, né, e como que você acha que a pessoa, né, pode começar a acolher essa descoberta, né, sem definir apenas por ela, assim, né? Legal essa pergunta. Realmente, quando vem o diagnóstico, é aquela dúvida, né? Nossa, o que as pessoas vão falar? Justamente pelo que as pessoas ainda não compreendem, né? Do diagnóstico, o que significa ter autismo, né? O que causa, né? O que gera esse anseio, essa dúvida, é justamente o preconceito, né? O estereótipo das pessoas de que, tem autismo, não vai falar, né? Tem autismo, não vai conseguir lidar com as pessoas. Mas não, pelo contrário, existem muitos médicos que têm autismo, que estão sendo diagnosticados na vida adulta como autistas, né? Vários empresários que têm, justamente porque o autista, né, ele tem essa capacidade de pensar, de raciocinar, e às vezes em vários casos, isso pode ser até maior, assim, né? Então, tem
vários casos de autismo com superdotação, né? Mas assim também como tem vários casos de autismo com uma deficiência mental, né? Então a gente não pode trazer nenhum capacitismo, né? Que hoje é o que as pessoas fazem, né? Até mesmo as famílias fazem, e aí por isso que também gera esse medo de, nossa, eu vou falar para minha família, né, que eu fiz o diagnóstico, mas por que você foi mexer com isso agora, né? O que vai mudar na sua vida? Mas aí vem o alívio, como tu falou na tua pergunta, né? Vem o alívio de, nossa, tudo que eu passei na minha adolescência, tudo que eu passei na minha infância tem uma resposta, né? E eu já ouvi, né, uma médica, inclusive, falando, ela foi diagnosticada com autismo na vida adulta, e ela fala muito sobre isso, sobre esse sentimento de culpa, né, de, nossa, ela é médica e ela não viu isso antes, esse sentimento de medo, e agora as pessoas vão me julgar, as pessoas não vão confiar mais no meu trabalho, mas o sentimento de alívio, né? Nossa, tudo que ela passou na adolescência, todo o sentimento negativo que ela sentiu, né? Todas as dificuldades, né? Que o autismo traz, que o transtorno do déficit de atenção também traz, são justificadas com o diagnóstico. Então, de fato, é um misto de sentimentos, né? Sim, não, com certeza. Até ia citar um exemplo de uma série que eu já assisti, que é The Good Doctor, né, que lá daí tem o doutor, o Shawn Murphy, né, e ele, claro, ele foi diagnosticado quando pequeno ainda, mas na série demonstra, né, muito bem ali o que ele passa durante a infância dele, a adolescência, sofrendo bullying, né, e mesmo tendo, né, o diagnóstico e tudo, mas sendo autista ele se formou em medicina, se tornou, né, um médico excepcional, né, cirurgião. Então, é um exemplo fictício ali, né? Mas a gente também conhece casos reais, né? De realmente pessoas que são autistas, têm TDAH e conseguem desempenhar com excelência, né? O trabalho que for necessário. Exato, exatamente. Tem muitas séries, muitos filmes que abordam, né, principalmente sobre o autismo e que traz essa visão de compreensão, né, para as pessoas, justamente para que se parem de fazer capacitismo, mas que também a gente não pode romantizar, né? A gente não vai romantizar o diagnóstico, a gente não vai romantizar a vida de quem vive no transtorno do autismo, né, no espectro do autismo, ou a pessoa, ai, vou ter que cortar. Mas a gente também não pode romantizar, né, quem vive com autismo, quem vive com transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, né, e muito menos romantizar o diagnóstico, porque ele se torna difícil para a pessoa na vida adulta, em muitos casos para as famílias, porque já vi casos das famílias se culparem por nunca ter enxergado antes, né? Isso que eu ia te perguntar agora, né? E como é que funciona, né, na tua opinião, assim, quando a gente está do outro lado, né? Como amigo, familiar, parceiro, né? Ou um colega de trabalho, né? De que forma a gente pode apoiar alguém que está passando por esse processo de autoconhecimento, né? Aceitação, né, de ter esse diagnóstico na vida adulta? Uhum. Eu acho que sempre começar pela pergunta de você quer conversar? Né? Porque às vezes a gente vai e a gente acaba sendo invasivo, né? Então, a pessoa acabou de receber o diagnóstico e ela te contou. E o que ela quis com aquilo, né? Então, a pessoa que recebeu o diagnóstico, será que ela está no momento de querer um abraço, né? Será que ela está no momento de querer falar sobre aquilo? Ou será que ela só quis te contar porque ela queria tirar isso dela, né? Então, para o familiar,
para com a pessoa que recebeu o diagnóstico, precisa entender isso. Em qual momento essa pessoa está passando, né? Ela quer conversar sobre isso, ela não quer conversar, ela quer fazer terapia, né? Então, eu conheço pessoas que foram diagnosticadas na vida adulta e que sempre tiveram dificuldades com motricidade fina e estão fazendo terapia ocupacional, né? Mas também conheço pessoas que são diagnosticadas e não querem e não fazem nada, fazem terapia com psico porque já faziam antes, né? E que é muito importante o acompanhamento da psicoterapia em todas as fases da vida, né? Mas não especificamente a pessoa buscou porque foi diagnosticada, né? Mas agora a família, ela também precisa de acolhimento, né? A família que recebe o diagnóstico também precisa de acolhimento. Na vida adulta, então, acontece de casos muito extremos. Acontece aquele caso de, ai, como eu falei, né? Por que tu foi mexer com isso? Né? O que que isso vai mudar na tua vida? Que é, por muitas vezes, a negação, não tem nada disso, isso é frescura, né? A gente se escuta, infelizmente, se escuta muito sobre isso, mas também tem aqueles casos que se culpam, né? Que, como que a gente não viu isso antes, né? Nossa, por que que você não falou que você estava sofrendo, né? Tem muito isso. Mas como eu estava falando, a gente não pode romantizar isso, justamente porque a família da criança também, né? A família da criança que pega esse diagnóstico e às vezes aquele adulto que busca o diagnóstico para trazer uma resposta para o filho autista é muito doloroso, né? Eles se culpam de uma forma, pais já se culpam, né? Todos os pais, independente, né? Se tem uma criança com alguma dificuldade, com algum diagnóstico, né? Os pais se culpam por tudo, né? Mas no caso da criança com autismo, ainda mais sabendo que tem, que há essa prevalência genética, né? Eles se culpam e eles buscam isso, né? Então, eu já vi no consultório casos de família de, não, eu quero saber porque foi culpa do pai, sabe? Às vezes, casos de famílias separadas, né? Então, é muito dolorido, é muito doloroso esse processo tanto para quem passa por isso, né? Quanto para quem recebe o diagnóstico, independente da fase, né? Se essa família recebe o diagnóstico da criança, se essa família recebe o diagnóstico na vida adulta, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Um trabalho muito humanizado para atender essas famílias. Sim, não, com certeza. Vanessa, então, para fechar, assim, né, ia te pedir para deixar uma mensagem final, né, para quem está se identificando com esse tema, né, ou está iniciando esse processo de descoberta, ou quer apenas se conhecer mais, né, uma palavra de acolhimento aí, ou de encorajamento para encarar esse caminho. Que difícil deixar uma mensagem assim, mas eu, eu almejo um mundo sem preconceito, né? Eu almejo que as pessoas tenham as telas limpas dos olhos e da mente, né? E que a pessoa que está passando por isso, que ela só encontre pessoas boas, né? Pessoas que vão compreendê-la, né? Pelo caminho. E que se ela está buscando uma resposta, né? Se a pessoa está buscando por uma resposta, que ela vá atrás da resposta e que ela acolha esse sentimento, que ela se permita se sentir mal, né, por isso, e que ela se permita se sentir bem por isso, por ter uma resposta também, né, mas que ela se permita sentir em todos os aspectos possíveis. Legal, legal, muito bom. Então, novamente, eu vou te agradecer aí, Vanessa, por disponibilizar do seu tempo, né, estar aí presente, né, tratando junto com nós desse assunto que é muito interessante, né?
Então, pode deixar agora no final aí suas redes sociais, teu contato, né? A gente vai colocar na descrição do vídeo também, com certeza. E então, quem quiser saber mais sobre isso, pode entrar em contato com você, pode chamar nós do Lab Conexões, que a gente também vai estar passando o contato aí. Com certeza, com certeza. Aqui na clínica, então, nosso Instagram é Farfala, com 2 L's, Espaco Terapêutico. E o meu Instagram é fonovanessa_ocn, que é do meu sobrenome. Ali tem todos os meus contatos, tem os contatos da clínica, a gente realiza atendimentos online para adultos, né? Só o presencial, que é para criança, mas online para o mundo todo, né? E quem quiser saber mais, pode chamar ali que a gente conversa. Legal. Vamos encerrar, então. Tá bem, obrigada, então, Christian, obrigada, né, para o Lab, por essa oportunidade de estar aqui, e eu fico à disposição sempre que quiserem trocar uma ideia sobre o assunto. Legal. Bom, Certinho, obrigado. tchau, tchau. Tchau.